Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os minerais e as rochas. A litosfera, a camada sólida da Terra, é constituída de rochas e minerais. Alguns elementos químicos ocorrem em estado puro na natureza, mas geralmente se combinam, formando compostos que originam os minerais. Esses compostos agrupados originam as rochas. O que é um mineral? Mineral é um elemento ou composto químico encontrado espontaneamente na natureza. Os minerais são substâncias geralmente sólidas, originadas de processos naturais e inorgânicos. Os minerais formam as rochas da crosta da Terra. Os minerais podem ser classificados em dois grandes grupos, metálicos e não metálicos, de acordo com sua origem. Cada espécie mineral tem uma determinada composição química. Frequentemente, a matéria mineral forma determinadas figuras geométricas de faces planas, denominadas cristais. São conhecidas, atualmente, cerca de 2.000 diferentes espécies de minerais, algumas de grande interesse. A área da qual se pode extrair um mineral é chamada jazida. Principais minerais. Mineral metálico. O brilho é uma das propriedades dos minerais. Assim, mineral metálico é aquele que tem o brilho do metal. Mineral radioativo, que tem radioatividade, ou seja, propriedade que certos minerais têm em emitir partículas ou radiações eletromagnéticas. Mineral não metálico, que não possui o brilho metálico, podendo ser vítreo, adamantino, menos vivo, pode ser nacarado, gorduroso, sedoso, resinoso e terroso. Minerais fósseis ou energéticos, que se originaram de fósseis. As rochas. O que é uma rocha? Rocha é todo o material que forma a crosta terrestre, a litosfera. É um agregado natural que pode ser formado por um único mineral ou por agrupamentos de minerais, por fragmentos de outras rochas ou por restos orgânicos. As rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. A ciência que estuda as rochas é denominada petrografia. É muito importante saber reconhecê-las para entendermos como se formam os fósseis e onde será mais fácil encontrá-los. Rochas ígneas ou magmáticas. O nome destas rochas vem do latim ignis, igual fogo. Elas são formadas pelo resfriamento de uma massa de rocha derretida que existe no centro da Terra. Esta massa chama-se magma e às vezes é expelida para a superfície, soterrando o que quer que esteja em sua frente e acaba se resfriando e endurecendo, tornando-se rochas extrusivas. Outras vezes, o magma acaba se solidificando no subterrâneo mesmo, caracterizando as rochas intrusivas, que também são chamadas de plutônicas. Como exemplos de rochas ígneas temos o granito, o basalto e a turmalina. Rochas sedimentares e rochas metamórficas. A palavra sedimentar tem sua origem no latim sedere, igual acumular. Elas cobrem cerca de 2/3 da área dos continentes e a maior parte do fundo dos oceanos. Quando as rochas são atingidas pelos agentes do tempo, como o vento, a chuva, o gelo, elas se desagregam, liberando pequenas partículas, ou se dissolvem e são carregadas pelas águas, pelo vento ou pela gravidade, para outros locais mais baixos, como planícies, lagos e mares. Ali estas partículas vão se acumulando em camadas que denominamos estratos e vão se compactando formando arenitos e conglomerados. Como exemplos de rochas sedimentares, temos os calcários e os arenitos. Processo de sedimentação. As rochas sedimentares também podem ter origem orgânica, derivadas de restos de animais e vegetais. O carvão mineral é um exemplo de rocha formada pela decomposição de grandes florestas que existiram na era paleozoica, há 200 milhões de anos. As rochas metamórficas. A origem de seu nome também vem do grego met igual mudança, morfo igual forma. São formadas a partir de rochas ígneas ou sedimentares que foram modificadas em sua estrutura, textura ou composição pela ação de altas temperaturas, pressões ou líquidos e gases que reagem quimicamente com a rocha original.
As modificações que uma rocha metamórfica sofre normalmente destroem os fósseis que poderiam estar em seu interior. Entre as principais rochas metamórficas estão o gneiss e o mármore. O intemperismo. As rochas podem sofrer desgastes ao longo do tempo. A este desgaste chamamos de intemperismo ou meteorização. Intemperismo é o processo pelo qual as rochas da superfície terrestre são alteradas ou levadas a se desintegrar pela ação do vento, da água, do clima ou ainda por reações químicas ou biológicas. O intemperismo pode ser físico, é provocado principalmente pela variação da temperatura que ocorre num mesmo dia ou durante o ano, pela quantidade de chuvas, pelas baixas temperaturas causando o congelamento das rochas, pelos ventos. É a forma mais comum de intemperismo, sendo causada pela aplicação de várias forças físicas que causam a desintegração de rochas em pedaços menores. A característica principal deste tipo de intemperismo é que nenhum dos componentes da rocha é decomposto quimicamente, não havendo, assim, decomposição. Podemos citar como exemplo as mudanças de temperatura que causam a expansão e retratação da rocha, permitindo que haja fendas nas rochas, resultando em sua separação em lâminas ou escamas. Químico. Ocorre quando estratos geológicos são expostos a águas correntes com compostos que reagem com os componentes minerais das rochas e alteram significativamente sua constituição. Esse fenômeno é o intemperismo químico, que provoca o acréscimo de hidrogênio, oxigênio ou carbono, e oxigênio em minerais que antes não continham nenhum desses elementos. Muitos minerais secundários formam-se por esses processos. Este tipo de intemperismo é mais comum em climas tropicais úmidos. Cuidado para não confundir intemperismo com erosão. Erosão envolve o transporte de substâncias fragmentadas de um local para outro. Já o intemperismo ocorre em um local não havendo transporte de substâncias fragmentadas, necessitando, assim, da erosão para transporte. A importância das rochas e dos minerais. Tanto as rochas como os minerais são muito importantes para o homem. São deles que extraímos os combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Obtemos também diversos metais como o ferro, o zinco, o cobre, o estanho e o alumínio. As rochas ainda nos fornecem diversos materiais destinados à construção, como o granito, o gneiss e o mármore. Até mesmo na agricultura, encontramos o auxílio dos minerais através do fosfato e do potássio, totalmente utilizados na fabricação de fertilizantes para o solo a ser cultivado. E chegamos ao fim do quarto bimestre de Geografia do sexto ano. Nesse último vídeo, aprendemos sobre as rochas e os minerais, entendemos como o intemperismo transforma o relevo e descobrimos a importância desses elementos para a vida e para o nosso planeta. Agora você já sabe que rochas e minerais não são apenas pedras no caminho. São parte essencial da história da Terra e do nosso dia a dia. E não esqueça, continue ligado, porque novos vídeos de geografia e de outras matérias vêm aí, para você continuar aprendendo de um jeito divertido e descomplicado.